Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. Aqui é o pastor Rodrigo Basílio, mais uma vez, gravando este vídeo com uma breve reflexão para compartilhar com os irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor, bem como os nossos amigos das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E eu quero fazer a leitura de um texto com você que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Pega a palavra de Deus, por favor, vamos acompanhar a leitura do texto. Enquanto você procura, deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o Antigo Testamento, Deus, por várias maneiras, Ele usou vários profetas que foram levantados com a missão de ir adiante do seu povo, levar uma mensagem. Deus enviava Moisés para falar com os hebreus durante o período em que eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Deus muitas vezes levantou Elias para ir diante do rei Acabe, para provar para Israel que só o Senhor é Deus. Então, Deus ao longo da história usou muitos homens de Deus para ministrar o seu povo. E o interessante é que lá em Deuteronômio, no capítulo de número 18, versículo de número 15 ao 18, Deus disse assim: eis que enviarei no meio de vós um profeta, e a ele vocês devem ouvir. Era uma promessa. Deus havia dito que iria enviar no meio do povo um profeta, no qual toda a nação deveria ouvir. Que profeta era esse? A promessa que Deus faz era exatamente do Messias, do Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus na terra. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e vemos que Jesus Cristo ele é batizado em Mateus capítulo 3 por João Batista, diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba e ouve-se uma voz do céu dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ele vai passar 3 anos e meio na terra, falando do reino, ensinando as doutrinas do Senhor. E o interessante é que, entre tantos e tantos e tantos profetas que Deus levantou, o mais importante de todos eles é o próprio Messias. Quando, em Mateus capítulo 17, Jesus vai ao monte, na companhia de Pedro, Tiago e João, diz a palavra que ele se transfigura, o seu rosto fica brilhante como o sol. De repente aparecem 2 profetas, Moisés e Elias. Pedro ficou impressionado com o que viu e disse: Senhor, quer que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Mas aí de repente Elias desaparece, Moisés desaparece e fica Jesus. E então, mais uma vez aquela voz: eis o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, prestem atenção no que ele fala. Olha que coisa interessante. Moisés desapareceu, Moisés representa a lei. Elias desapareceu, Elias representa os profetas. E quem sobrou? O Cristo, o Senhor. Quando Jesus Cristo vai à cruz, ele se entrega, ele dá a vida pelos nossos pecados, ressuscita ao 3º dia. Diz a palavra que ele aparece aos discípulos em Mateus 18, a partir do versículo 19, e diz: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar o que eu vos tenho mandado. Jesus deu uma missão aos apóstolos. E qual era? Ensinar o povo a guardar o que Moisés falou, o que Elias falou? Não, o que ele falou. E aí ele conclui dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você lê a carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, o texto diz: havendo Deus falado aos nossos pais por várias maneiras e através de vários profetas, a nós neste tempo nos falou pelo Filho.
E por que eu estou dizendo isso a você? Porque entre os tantos textos importantes que nós lemos na Escritura Sagrada, os mais especiais deles são aqueles que Jesus fala. É a Ele que nós temos que ouvir. Ele é o Senhor. Ele é o mistério que estava oculto. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o profeta que Deus prometeu de enviar à terra. E quando Jesus Cristo falava, ele normalmente ensinava a doutrina do reino de Deus. O que é a doutrina? É um conjunto de princípios que baseia uma religião. Entre tudo aquilo que os profetas falaram, o que Jesus fala é muito mais importante, porque, entenda, os ensinos de Jesus é a base doutrinária da igreja. E eu pedi para você abrir no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, porque nós vamos fazer a leitura de um texto dito por Jesus, que talvez, se Jesus estivesse em 2020, andando pela terra, na pessoa humana, e entrasse em uma das igrejas neopentecostais que existem por aí, e ensinasse o que nós vamos dizer agora, talvez ele seria mal visto. Talvez as pessoas não suportariam essa mensagem. Mateus 6,19, Jesus disse assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, Jesus está querendo ensinar aos seus seguidores a não ficar andando de um lado para o outro, preocupados em construir um patrimônio terreno, juntar tesouros na terra. O que é tesouro? É um conjunto de bens valorizados pela sua importância. Jesus vai dizer que onde está o seu tesouro, aquilo que para você tem mais valor, ali está o vosso coração. Jesus está querendo ensinar algumas coisas importantes à sua igreja. Vamos orar? Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos mais uma vez, porque é sempre bom falarmos da Tua Palavra e aprendermos mais do Senhor Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dê a direção, que o Teu Espírito Santo ministre o coração do Teu servo, da Tua serva, de cada ouvinte que nos acompanha pelas redes sociais e abra o nosso entendimento para compreendermos, meu Deus, aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, se faça presente em nosso meio, abençoe esta casa, abençoe esta pessoa que está assistindo esta pregação pelo tablet, pelo celular, pelo iPad, pela televisão, onde essa pessoa estiver, que o Teu Espírito Santo seja com ela, convencendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus abençoador. Quando nós olhamos para a história de homens que foram protagonistas em algumas histórias, nós percebemos que as pessoas que fizeram parte de propósitos de Deus foram abençoadas por Ele. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12:1, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão saiu da Mesopotâmia, acreditando naquele propósito, acreditando naquela promessa de Deus. E quando nós lemos Gênesis 13:2, o texto diz que ia Abraão muito rico, em ouro, prata, gado. Quem foi que enriqueceu Abraão? Quem foi que abençoou Abraão? A Bíblia diz em Provérbios 10:22 que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então quer dizer que Deus chamou Abraão para um propósito e Deus o enriqueceu. Deus o prosperou.
patrimônio de Abraão se multiplicou. Deus queria o mal de Abraão? Não. Entenda, Deus não é contra a riqueza. Deus não faz questão que as pessoas empobreçam. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,7 que o Senhor enriquece e o Senhor empobrece. O Salmo 35, versículo 27 está escrito que Deus, Ele ama a prosperidade dos seus servos. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, diz o texto de Ageu 2,8. Agora entenda, Abraão, em nenhum momento, ele colocou o seu coração naquilo que ele possuía. Em nenhum momento Abraão permitiu que as riquezas corrompessem o seu caráter. Ele poderia escolher a formosura, a riqueza da campina do Jordão, mas Abraão, ele esteve o tempo todo com o seu coração naquilo que Deus tinha preparado para ele. Você lembra de Salomão? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão, ainda jovem, sabendo que a sua missão como rei era julgar as causas do povo, ele poderia pedir a cabeça dos seus inimigos, vitória sobre os grandes desafios, ele poderia pedir riquezas, mas ele pede a Deus sabedoria para julgar as causas do povo. Ele pede a Deus aquilo que seria útil para que ele obtesse sucesso no seu propósito, no seu desafio. E diz a palavra em 1 Reis 3, versículo 13, que Deus se alegrou tanto com a petição de Salomão, que Deus deu a ele, além de sabedoria, riquezas e honra. Será que Deus queria o mal de Salomão, dando a ele riquezas? É óbvio que não. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jó, diz o texto que Jó, ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O homem mais rico do Oriente. Quando o diabo aparece, o diabo vai dizer para Deus: mas sabe por que Jó é assim? Porque o Senhor o cercou de bens. O gado dele tem aumentado na terra. Tira o que ele tem, você vai ver se Jó não é interesseiro. Você vai ver se Jó vai começar a abrir a boca e começar a blasfemar. Veja, o homem mais rico do Oriente era sincero, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu poderia citar Davi, que no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 19, capítulo 29, melhor dizendo, ele pega da sua prosperidade, da sua riqueza. Ele vai persuadir o povo a contribuir, porque Davi queria preparar uma casa para Deus, um templo para Deus. Ele vai dizer: Senhor, tudo que nós temos veio das tuas mãos, e das tuas mãos nós te damos. E por que eu estou dizendo isso a você? A minha ideia, através dessa breve reflexão, não é dizer para você que é pecado ser rico. Não é dizer para você que é errado ser próspero. Não é dizer para você que o pobre ele tem vantagem em relação ao rico. Mas sim, tenta te fazer melhor o que Jesus está querendo dizer quando ele diz: não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, os seus bens, o conjunto de bens valorizados por sua importância, ali estará também o vosso coração. Meus irmãos, o nosso coração, ele tem a tendência a estar naquilo que para nós tem mais valor, tem mais importância. E Jesus vai dizer no versículo 24 que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A questão não é ser rico. A questão é quando os bens terrenos, os bens materiais, eles começam a ocupar no nosso coração um espaço que só pode pertencer a Deus.
Marcos, ele narra no capítulo 10 o fato onde um jovem vai até Jesus, aparentemente interessado na eternidade. E ele chega a Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai dizer para ele: ninguém é bom senão um que é Deus. E para herdar a vida eterna, você deve guardar os mandamentos. E aí ele vai dizer: olha, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Eu cresci ouvindo os meus pais falando isso, então eu estou tranquilo. E aí Jesus vai dizer para ele: está faltando para você uma coisa. Eu quero ler o texto com você. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 20, está escrito assim: o jovem vai dizer para Jesus. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, você vai pegar os seus bens, o seu conjunto de valores, e vai ajudar os necessitados. E aí você vai me seguir. E ao invés de você ter tesouros terrenos, você terá tesouros no céu. Você vai juntar tesouros para a eternidade, para a vida vindoura. Você não está interessado na vida eterna? Você não está interessado naquilo que dura para sempre? Então você pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Será que mesmo que Jesus queria o que ele tinha? Será mesmo que Jesus queria que ele vendesse? Eu acredito que Jesus estava querendo revelar onde estava o coração dele. Eu acredito que Jesus estava querendo mostrar que de fato o coração dele não estava no reino, e sim no tesouro que ele tinha, naquilo que ele possuía. Pois quando ele ouviu Jesus dizer essas coisas, ele se entristeceu, ficou chateado. Versículo 22 está escrito assim: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele ficou chateado. Normalmente, quando Jesus ensinava, Jesus não semeava no coração das pessoas a ideia de ter mais, de conquistar mais, de ganhar mais. Ao contrário, ele vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Quando aquele jovem se retirou triste, revelando o que de fato estava em seu coração, Jesus vai chamar os discípulos. Vai dizer para os discípulos o seguinte, versículo de número 23, está escrito assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pastor, você está dizendo que o reino de Deus é uma exclusividade aos pobres? Não, não é isso que Jesus está querendo ensinar. Olha o 24, diz assim: e os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quer dizer que o problema é a falsa sensação de segurança que a riqueza proporciona. O problema é quando a pessoa ela confia no seu patrimônio, confia no seu conjunto de bens, ela confia naquilo que ela conquistou durante a vida. Ela investe todo o seu tempo, seu talento
para administrar aquilo que ela conquistou durante a vida e se esquecem de buscar a presença de Deus. Um dia Jesus dava um discurso e aí um moço disse: mestre, peça para que o meu irmão reparta a herança comigo. E aí Jesus respondeu dizendo: quem me constituiu juiz entre vocês? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Jesus quis dizer: olha, vocês não são considerados diante de Deus abençoados ou não, de acordo com aquilo que vocês conquistaram, de acordo com as posses que vocês têm. E aí Jesus vai contar uma parábola, dizendo que um homem ele tinha um campo e havia produzido com fartura, com abundância. Mas ele começou a pensar consigo dessa maneira: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter mais, eu preciso expandir, crescer, mas eu não tenho como, não tenho espaço, já sei. Eu vou derrubar tudo, eu vou edificar celeiros maiores, e aí eu vou plantar, colher e guardar para muitos anos. E aí eu vou dizer para minha alma, agora nós já temos muitos bens para muitos anos. Agora é hora de descansar, de curtir a vida, de folgar. E Jesus vai concluir a parábola. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 12. Evangelho segundo Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de uma pessoa não é medida por aquilo que ela tem, entenda. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo escreveu assim: nada nós trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, com que nos vestirmos, estejamos com isso contente. Ou seja, dessa vida a gente não vai levar nada, dessa terra a gente não vai levar nada. E aí Jesus vai contar uma parábola. Observe, versículo 16, eu quero ler. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ó, ele faz planos para juntar tesouros na terra. Ele faz planos para estabelecer, expandir o seu patrimônio, conquistar mais, crescer mais. Versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhes disse, olha como Jesus conclui a parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Agora presta atenção. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim como uma vida agitada, anda de um lado para o outro, corre, trabalha 12, 13, 14 horas, faz 2, 3 faculdades e se prepara, se especializa, estuda e trabalha tanto para ter uma vida boa, para ter uma vida digna, para ter uma vida abençoada, só que esquece de Deus. De repente, a morte chega. Tiago 4,13 está escrito que a vida, ele é como um vapor que aparece e por um pouco de tempo, mas logo desaparece. No Salmo 90, versículo 12, está escrito que a duração de uma vida é de 70. E alguns, por causa da sua robustez, chegam aos 80. Mas o que passar disso é canseiro e enfado. Jesus está querendo ensinar uma lição para aqueles homens que estavam preocupados com as coisas terrenas. Jesus um dia conta a parábola
de um homem que era muito rico, que vivia regalado, esplendidamente, dava constantes festas. E à porta dele havia um mendigo que jazia cheio de chagas, cheio de feridas, e os cães vinham lamber ali as chagas. Jesus conta na parábola que os dois morreram. O rico ele foi para o Hades, para o inferno, enquanto aquele que era mendigo, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aquele homem que era rico, ele vai ser atormentado nas chamas, perturbado. Enquanto aquele que na terra viveu uma vida simples, humilde e de absoluta pobreza, ele vai ser consolado. E diz a palavra de Deus que aquele rico, estando em lugar de tormento, ele começa a se lamentar, pedindo ajuda, mas Abraão vai dizer para ele: agora não dá. Os que estão aí não podem passar para cá, nem como os de cá passar para aí. Não, mas eu tenho família na terra, eu tenho pessoas que precisam se arrepender. Eles têm a palavra, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles que ouçam. Depois que ele morreu, depois que ele conheceu a sua miséria, depois de ter uma vida farta, próspera, abençoada na terra, ele morre. Mas quando ele morre, ele vai conhecer a sua verdadeira miséria. E escute, 1 Coríntios 15, 19 está escrito que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus ele tinha esta preocupação e em várias ocasiões Jesus fazia alertas acerca dos perigos oferecidos pela riqueza. Ele alertava acerca dos perigos da avareza. Como o dinheiro pode mexer com o coração do homem. Como uma pessoa pode se corromper a ponto de se desviar da presença de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, eu quero ler com você. O que está escrito no versículo de número 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9. Está escrito assim, preste atenção. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que Paulo está dizendo. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Nessa cobiça, muitos se afastaram de Deus. E você deve se lembrar que no início da mensagem, eu disse a você que se Jesus viesse em 2020 na pessoa humana, pregando principalmente nas igrejas neopentecostais, provavelmente ele seria rejeitado. Porque Jesus ensinou o homem a se contentar com o que tem. Entenda, se você, se a igreja olhar para os padrões do mundo e entender que o sucesso deles deve ser o termômetro para o nosso sucesso, nós cometemos o erro de cair como eles são caídos. Entenda, aos olhos de Deus, as nossas conquistas, o nosso sucesso, não é medido com base naquilo que nós conquistamos. Porque aos olhos de Deus, o que importa não é o que nós temos, mas o que nós somos. Então, às vezes, a pessoa olha pela janela e ela vê a fama, a popularidade, o status, o poder, e passa a desejar aquilo que o mundo deseja, aquilo que o mundo cobiça. O que é riqueza para o mundo? É o melhor carro, é a melhor casa, é ter mais curtidas, é ser mais popular, é ter a aprovação de todos, é ocupar os melhores cargos, é estar nas mídias.
ser destaque onde passa, reverenciado, bajulado. Mas para Deus não. Para Deus não. Entenda? Quando Jesus Cristo pregava, Jesus ele sempre falou aos seus discípulos, aos seus seguidores, que nós viveríamos num mundo de aflições e que nós deveríamos escolher a porta estreita, o caminho apertado. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à vida, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos aqueles que o encontram. Aos olhos de Deus, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aos olhos de Deus, bem-sucedidos são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. O nosso exemplo de sucesso, nosso exemplo de conquista, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a vida daqueles que foram chamados para servir a Cristo. Paulo diz em Filipenses 4, a partir do versículo 11, eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo vai dizer: eu sei viver abatido, mas eu também sei viver em abundância. Eu sei passar fome, eu sei ter fartura. Paulo entendeu que o chamado dele, como diz Atos 9, foi para padecer pelo Evangelho. Então entenda, sucesso para Deus é quando você se torna aquilo que o Senhor quer que você seja. Deus chamou Abraão para ser pai de multidões. Abraão enriqueceu, foi pai de multidões. Deus chamou Abraão para ser um dos reis mais sábios de Israel. Salomão, ele enriqueceu, foi um dos reis mais sábios de Israel. Deus chamou Davi e deu uma missão para Davi. Davi foi rico, mas concluiu o propósito que Deus tinha na vida dele. E Jó, mesmo quando perdeu toda a riqueza que possuía, ele não perdeu a sua integridade, não perdeu a sua retidão, não perdeu o seu temor. E Deus deu a ele em dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Será que você se tornou o que Deus quer que você seja? Será que você vive hoje a vida que Deus quer que você viva? 1 João 2,16 diz que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Toma cuidado. Talvez você olhe pela janela e você vê a vizinhança, você vê os parentes, você vê os amigos vivendo bem, com carro bom, com casa boa, já saíram do aluguel, estão bem aos seus olhos. E você esquece de onde Deus te tirou, do que você era. Talvez Deus quer que você olhe um pouco mais para você, para a sua vida, e encontre a felicidade nas pequenas coisas que você tem, naquilo que Deus fez em você, na transformação que Deus fez em você, na mudança de caráter que Deus te deu, na obra redentora de Cristo na cruz, porque é aí que estão as nossas riquezas. Os tesouros que o Senhor quer nos dar não é aqueles que nós vamos deixar quando partirmos da terra, mas são aqueles que estão guardados no céu. As pessoas que querem ser ricas, que são ambiciosas, que confiam nas riquezas, são sempre caindo em laços. Ainda em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dará todas as coisas para delas gozarmos. Ou seja, quer dizer, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem nessa terra, Deus já nos deu.
Talvez não temos o carro que gostaríamos, a casa que gostaríamos, mas nós temos aquilo que nós necessitamos. E é exatamente isso que vai contextualizar o texto onde Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai dizer: olha, não andem cuidadosos, inquietos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, ou pelo que vocês vão vestir. A vida de vocês é mais importante do que o que vocês comem. O corpo de vocês é mais importante do que o que vocês vestem. Olha para as aves do céu. Não semeiam, não cegam, não se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus esforços, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vossas vestes, por que vocês andam preocupados? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Aí ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque de todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: olha, para de ficar buscando ouro, prata. Para de ficar ansioso, andando de um lado para o outro. Para de ficar inquieto por comida, bebida ou veste. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem o reino de Deus como prioridade, como Jeremias 29:13 diz: e me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Talvez Deus colocou você aí, com esse tablet, com esse celular, na frente deste computador, vendo pela TV, para dizer para você: a felicidade está mais perto de você do que você imagina. Enquanto você querer encontrar a felicidade de acordo com os padrões do mundo, você pode se frustrar. Porque o que Deus tem para você vai além daquilo que está nessa terra. Um dia, em Mateus capítulo 11, versículo 5, o João Batista estava no cárcere. E aí ele mandou 2 discípulos ir até Jesus perguntar se era ele de fato que deveria de vir, ou se eles deveriam esperar outro. E aí aí Jesus respondeu desta maneira: olha, vai lá e diz para João as coisas que vocês veem e as coisas que vocês ouvem. Ó, os cegos estão vendo, os leprosos são limpos, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque a maior riqueza de um pobre é Jesus. A maior riqueza de um pobre é o Evangelho. A maior riqueza que nós podemos ter é a abundante graça de Deus que se manifestou através da vinda do seu Filho Jesus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É dele que nós precisamos. Ele é a nossa riqueza. Pense nisso. Deus colocou você aí para que essa mensagem produza edificação. Ó, dê mais valor àquilo que você tem. Dê mais valor às pessoas que estão ao seu redor. Dê mais valor àquilo que Ele fez por nós. E sabe qual que é o nosso defeito? Nós entramos na igreja muitas vezes querendo ser rico. E aí nós ouvimos os profetas falando das riquezas. Nós ouvimos os profetas falando que se você der 1.000, você vai receber 20.000. Nós ouvimos as barganhas, os propósitos de sacrifícios financeiros. Nós ouvimos as pessoas profetizando que vai ser o ano disso, o ano daquilo outro. Mas escute, as igrejas neopentecostais muitas vezes nos fazem acreditar naquilo que Deus pode fazer. Entenda, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 1:6 ele diz: eu sou o Senhor e não mudo.
Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode libertar, Deus pode enriquecer, Deus pode fazer o que Ele bem quer, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O que poderia acontecer de mais importante na minha vida e na sua vida, Ele já fez. Ele enviou seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pense nisso. Você é rico, você tem Jesus, você crê no sacrifício salvífico de Cristo, você acredita na obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, você já se entregou a Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, então você é rico, seu nome está escrito no livro da vida, e Deus tem tesouros preparados para você na eternidade. Quando Deus tirar você dessa terra, aí você o verá de braços abertos dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero fazer uma oração por você. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua grandeza, pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Essa palavra, meu Deus, penetre a divisão da alma, do espírito, penetre no coração do teu servo e da tua serva e que mostra para ele as riquezas que ele tem. A nossa riqueza é o Senhor. A nossa riqueza é o Evangelho. Assim como Abraão, assim como Salomão, Davi, assim como Jó, que foram bem-sucedidos diante de Deus por se tornar aquilo que o Senhor queria que cada um deles se tornasse. Nós queremos, meu Deus, viver em concordância com a tua vontade, com o teu propósito. Então, abençoa o teu servo, abençoa essa casa, abençoa esse lar. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja. Amém. Meu amigo, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, viu? Nos vemos numa próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.